Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos para mais um dia de palavra, mais um dia de devocional. Vamos lá? Abre a tua Bíblia em 1 Tessalonicenses, versículo 5. A gente vai estar lendo aqui a partir do versículo 4. Mas primeiro vamos estar aqui convidando Deus, Jesus e o Espírito Santo para estar aqui conosco. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer por mais um dia, que seja mais um dia na tua presença, Paizinho. Paizinho, eu quero convidar, Pai, o Senhor Jesus e o Espírito Santo para juntos darmos continuidade aos devocionais. Devocionais esse que tem falado ao meu coração, é o coração de muitos, Senhor. Paizinho, venha ser um conosco nesse momento, Pai, que a sua presença venha ser fundamental nessa hora aqui. Papai, em nome de Jesus, precisamos do Espírito Santo aqui conosco também, para a gente ter maior entendimento da tua palavra. E assim colocar em prática para ver transformação nas nossas vidas. Pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu te agradeço. Amém. Gente, abre a tua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 4, que fala assim: Mas vocês, irmãos, não estão na escuridão, e o dia do Senhor não deverá pegá-los como um ladrão, que ataca de surpresa. Todos vocês são da luz e do dia. Nós não somos da noite nem da escuridão. Por isso não vamos ficar dormindo como os outros, mas vamos estar acordados em nosso perfeito juízo. Os que dormem, dormem de noite, e os que bebem, é de noite que ficam bêbados. Mas nós, que somos do dia, devemos estar em nosso perfeito juízo. Nós devemos usar a fé e o amor como couraça, e a nossa esperança de salvação como capacete. Somente até aqui. O que é aqui? Aqui Paulo está instruindo o povo tessalonicense como que ele deveria fazer perante ao comportamento de ter Deus na vida deles. Então aqui ele está sendo bem enfático no texto, falando que nós não pertencemos à escuridão. O que isso quer dizer? Que os seus velhos hábitos foram deixados para trás. E que a partir do momento que você decidiu andar com Jesus, andar com Deus e com o Espírito Santo na sua vida, fazendo a vontade de Deus, você vai ter novos hábitos. Então a escuridão não pertence mais a ti. O que é a escuridão? É tudo que você fazia antes, sem a presença do Senhor. É tudo que te afasta dos caminhos do Senhor. Então a escuridão não pertence mais a você. A escuridão pertence à escuridão. Você agora, pelo fato de ter tomado a decisão de querer seguir Jesus e reconhecer Ele como seu Senhor, você agora pertence à luz. E a luz precisa habitar dentro de você. E como que a gente faz para a luz habitar dentro de nós? Procurando a Deus na nossa intimidade, tendo um relacionamento com Ele. Entende? Então, o que Deus quer que a gente aprenda disso aqui? A palavra nos ensina que nós temos o livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? O livre-arbítrio é o seu poder de decisão. Você pode escolher o que você quer para a sua vida. Porém, toda escolha existe uma consequência. Toda escolha que você fizer, sendo bom ou ruim, você vai colher um fruto dela. E quando você decide andar nos caminhos do Senhor, consequentemente, as suas consequências será você viver os planos de Deus. Será você ser trabalhado, será você ser tratado, será você ser liberto, curado. Entende? Deus vai trabalhar em você para preparar você para viver os planos dele. Mas quando você escolhe andar nos caminhos que você... Quando você escolhe andar nos caminhos que você estava, continua a andar nos caminhos que você estava, na escuridão que você estava, a consequência dessas escolhas será a morte. Literalmente, espiritual e física. Entende? Para a gente poder viver a eternidade com Deus, a gente precisa tomar uma decisão na nossa vida. A gente precisa escolher andar de acordo com a vontade de Deus. E para andar de acordo com a vontade de Deus, a gente precisa renunciar às nossas vontades. Porque a escuridão, ela é contrária à luz. Entende? Se você não renuncia, você continua andando na escuridão. Mas se você renuncia, você está indo de acordo, você está indo em direção à luz. Você está saindo da escuridão, está indo em direção à luz. Entende? Então, o que é preciso a gente aprender disso aqui? Os seus hábitos precisam ser transformados. Os seus costumes, as suas manias, as manias que você tinha, os costumes que você fazia, os hábitos que você tinha,
eles precisam deixar de existir na sua vida. Precisa haver de você uma decisão em querer mudar. Entende? Então, primeiro você abre a porta para Jesus fazer morada dentro de ti. Você passa a ser templo do Espírito Santo, casa de Cristo. A partir do momento que você passa a ser templo do Espírito Santo e casa de Cristo, na decisão que você tomou, o mal ainda existe dentro de você. Porém, para você viver os planos do Senhor, o Espírito Santo precisa habitar aqui dentro. Quando o Espírito Santo habita aqui dentro, quer dizer que ele está trabalhando em você, ele está tirando as sujeiras dentro de você, para poder organizar a casa, para você passar, para você poder ir de encontro aos planos do Senhor para ti. Entende? Então, hábitos precisam ser deixados para trás. Costumes precisam ser deixados para trás. Vamos colocar aqui exemplo para vocês entenderem o que eu quero dizer. Se você era uma pessoa que bebia bebidas alcoólicas, você tem que parar de beber. Porque a bebida alcoólica, ela te leva a você fazer outras coisas. A bebida alcoólica te leva a você a consumir drogas lícitas e ilícitas. A bebida alcoólica faz você cair na libertinagem. Porque ela altera o seu humor, ela altera o seu estado físico. Então, é como se uma coisa puxasse a outra. Então, você precisa cortar o mal pela raiz. Entende? Você precisa tirar esse hábito de você. Você precisa lutar contra isso. E tirar o hábito de ti. Para você justamente se desprender da escuridão que existia, que ainda está existindo dentro de ti. Você precisa ir em direção à luz. Então, esse costume precisa ser transformado e você precisa ser retirado. Então, você precisa tomar a decisão e pedir para o Senhor ajuda para poder vir tirar esse hábito de você. Quem vai te convencer que você não deve mais fazer isso é o Espírito Santo. Ok? Mas você precisa se posicionar, você precisa querer. A gente só muda mediante a nossa decisão. Entende? Então, se hoje você tem o hábito de beber bebidas alcoólicas, não beba mais. Porque ela te afasta dos caminhos do Senhor. Entende? Se você tem o hábito a andar em lugares prosmíscuos e a ter imoralidade sexual na sua vida, você precisa buscar a santidade em Deus. Você tem que abrir mão, renunciar à sua carne, às suas vontades, ok? Ir de encontro ao Senhor, pedindo ajuda a Ele, misericórdia a Ele, para Ele poder trabalhar dentro de você, para mostrar em ti que a libertinagem que você antes havia na sua vida é uma prostituição disfarçada, a qual você está ferindo o seu corpo, a qual você está infringindo os seus próprios princípios e valores. Entende? A oposição, o inimigo, o inferno, o diabo, ele nunca vai mostrar para você a verdade como é. Ele vai te mostrar a você a verdade maquiada, com uma maquiagem por trás. Por quê? Porque ele não quer te perder, ele não quer que você saia da promiscuidade, ele não quer que você saia da de libertinagem, então ele quer que você fique preso a ele. Só que quando você aceita e decide, toma um posicionamento na sua vida de querer andar conforme a vontade de Deus, o Espírito Santo ele vai de confronto a isso, ele vai tirar a máscara dos seus olhos, vai te mostrar literalmente o que você estava fazendo com a sua vida. Você estava se vendendo, você estava se prostituindo. Entende? Eu sei que são palavras pesadas, mas é a verdade. A gente, quando está no pecado, a gente não consegue enxergar dessa forma. A gente consegue enxergar como prazer. A gente consegue enxergar como diversão. Só que quando o Espírito Santo vem, a partir do momento da decisão que você tomou de seguir os caminhos do Senhor, ele vem de encontro a ti. Ele tira as máscaras dos seus olhos e mostra para você a verdade literalmente nua e crua. Você se sente sujo. Essa é a sensação que nós sentimos. A gente se sente sujo. Entende? Mas por que o Espírito Santo faz isso? Justamente para criar em nós uma repulsa. Para criar em nós um asco da gente não querer mais aquilo. Entende? E querer andar
em conformidade com a palavra de Deus. Então, hábitos precisam ser mudados. Se você antes era uma pessoa que falava mal da outra pessoa e tinha isso como hábito na tua vida, você precisa cessar, parar de falar mal do outro, parar de julgar as pessoas. Você não é juiz, o nosso juiz é Jesus. Entende? Então, ao invés de você julgar o outro pelo seu ponto de vista, abra sua boca para profetizar palavras do Evangelho. Entende? Então, quando você decide, toma um posicionamento na sua vida, de querer viver nos caminhos do Senhor e querer viver os planos dele para ti, esses hábitos, eu citei exemplos aqui, mas esses hábitos precisam ser transformados, precisam ser mudados. E é você que toma essa decisão. No mesmo modo que você tomou a decisão de seguir os caminhos do Senhor, tome a decisão também de ser transformado por Ele, ser mudado, ser lapidado, para você viver os planos do Senhor para a sua vida. Essa decisão que você está tomando, essa renúncia que você está fazendo, tá? De querer favorecer a sua carne e fortalecer o seu espírito em Deus, você consegue através do seu relacionamento com Ele. Através do relacionamento com Deus, a fé e o amor vão começar a habitar dentro de ti. Você vai ser revestido. É como se você tivesse em corpo aqui presente, ok? E a partir do momento que você decide andar nos caminhos do Senhor e decide ter um relacionamento com Ele, é como se através do seu relacionamento com Deus e a sua devoção a Ele, a sua intimidade com Ele, você fosse revestido. Como se colocasse uma couraça em cima de ti e você fosse revestido de fé e de amor. Entende? O amor vem de Deus. A partir do momento que você decide querer Ele, o amor dele vem sobre ti. Entende? E a fé é o combustível que você vai precisar fortalecer todos os dias para estar na presença de Deus. Por quê? Porque a partir do momento que você toma a decisão de querer seguir os caminhos do Senhor, de querer andar conforme a vontade dele, de querer fazer a vontade dele, o inferno vai vir com tudo em cima de você. Porque ele não quer te perder. Ele quer que você continue na cegueira que você estava antes. Entende? Então é preciso se revestir com a couraça de Deus, na fé e no amor dele, para você ter e colocar na sua cabeça o capacete da salvação. Então é preciso haver um revestimento em você. E esse revestimento a gente só consegue no nosso relacionamento com Deus. Buscando a Ele em espírito e em verdade, na nossa intimidade, na nossa individualidade, fazendo leitura da palavra, orando, jejuando, adorando ao Senhor. Ore pela sua vida espiritual. Faça jejum pela sua vida espiritual. Fortaleça a sua vida espiritual. A sua vida espiritual fortalecida, o inferno não tem vez sobre ti. Ele não consegue te parar. Porque você está sempre ali fortalecendo o seu espírito. E o Espírito Santo cada vez mais vai estar perto de você, vai estar fazendo parte de você. E você não vai cair nas armadilhas que o inimigo traz para ti. Entende? A sua visão, ela vai ser aberta. Quando a gente jejua pelo nosso lado espiritual, a nossa visão é aberta. O Espírito Santo não deixa a gente no engano. Então a gente começa a enxergar coisas que ninguém mais enxerga. A gente consegue entender coisas que ninguém mais entende. Por quê? Porque você está priorizando o seu lado espiritual. E você precisa entender que o plano espiritual ele existe muito mais do que o físico. Então, tudo primeiro acontece no plano espiritual para depois acontecer no físico. Então, quando você fortalece o seu espírito, você está indo em concordância com o plano espiritual. E Deus não vai deixar você no engano. Entende? Então, vamos resumir aqui. O seu relacionamento com Deus é a blindagem que você precisa para você dar continuidade, para você ir viver os planos do Senhor para a sua vida. Entende? Então, foca, priorize ao Senhor na sua vida. Priorize o seu relacionamento com Ele. Não olhe para mais nada.
Apenas olhes para Jesus. Quando a tentação vier sobre ti, seja resistência. Procure em oração, louve ao Senhor, tire o seu foco da onde está querendo que a tentação está querendo que você seja, que você esteja ali. Vá para o outro lado, se aparta-te do mal. Entende? Não queira enfrentá-lo, se aparta. Porque a princípio você está fraco. Quando você estiver fortalecido, você vai conseguir enfrentar. Mas nesse momento, você está fraco. Então não vá de encontro a ele. Tá bom? Essa foi a mensagem de hoje. Vamos estar aqui fazendo uma oração para a gente estar encerrando esse momento. Vamos lá? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer por essa palavra, Paizinho. Obrigada, Senhor. Obrigada por nos orientar o caminho que devemos andar, o que devemos fazer, Pai. Paizinho, nos fortalece, Pai, em espírito e verdade. Nos fortalece a nossa fé para estarmos na Tua presença, Senhor, te buscando em espírito e verdade, Senhor. Paizinho, pelo poder do nome de Jesus, Senhor, que a nossa decisão, Pai, em querer seguir os Teus caminhos e os Seus planos, a gente possa vir futuramente estar perto de Ti e contigo dentro de nós, Senhor, sentindo a Tua presença, Pai. Que toda a escuridão venha sair de dentro de nós, Senhor, e que a Sua luz venha habitar aqui dentro, Pai. Paizinho, pelo poder do nome de Jesus, Senhor, nos dê coragem e ousadia para seguir em direção a Ti. Para tudo que vier contra nós, Senhor, a querer fazer a gente parar para não viver os Seus planos, que não venha nos encontrar no meio do caminho, Senhor, mas que a gente venha estar revestido da Tua presença e do Teu amor, indo de encontro a Ti e sendo fiel ao Senhor, em relacionamento, Pai. Pai, pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu quero consagrar cada vida aqui a Ti, que cada vida venha ter um real encontro contigo, um encontro que sara, que transforma, que cura, que liberta. Que cada vida, Senhor, venha ser um contigo em espírito e em verdade, Pai, que venha ter o coração trabalhado, moldado e lapidado pelas Tuas mãos, Senhor. Que essa pessoa venha ter, Pai, prazer em Te buscar e estar na Tua presença, Senhor. Pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu agradeço. Amém. Gente, obrigada. Que Deus abençoe a sua vida. Que você venha ter um dia, uma tarde, uma noite espetacular na presença de Deus. Tá bom? Fique na paz. Tchau, tchau.